Fala pessoal, começando mais um Pod Constrói, um episódio com uma pessoa que demorou um pouquinho para a gente encaixar um horário, é uma pessoa fora do estado de São Paulo, que foi indicada, foi apresentada por um grande amigo que eu conheço desde 2014 pelo menos aí, que o mercado me apresentou também. Hoje a gente está com a presença do João Fornari, certo? Robertinho, bora começar mais um podcast? Bora. Então tá bom. João, obrigado aí pela presença. Eu já agradeci muito você, porque tava difícil de encaixar os horários, né? Viajando muito. Eu acho que a gente já deu uma prévia, né? Do que a gente gosta aqui no Pod Constrói. A gente quer conhecer o João, a história do João. E aí depois a gente começa um pouco da questão do mercado. Valeu. Boa, pessoal. Obrigado aí também pelo convite. Eu estava comentando aí no começo, né? A gente tem também o nosso podcast lá no Infratec, mas geralmente sou eu que estou do outro lado. Então, primeira vez aqui como convidado mesmo. Então, obrigado aí. É um prazer estar com vocês. E, cara, estou bastante empolgado aí pro bate-papo. A gente vai conseguir construir uma conversa bem boa aí. Legal, Valeu. Ô João, essa é a ideia mesmo, a gente tava querendo conhecer você, então, onde você nasceu, qual é a sua trajetória ali, o que te levou, né, na história, assim, do mercado técnico e tudo mais, né, por onde você passou, eu acho que isso daí seria interessante. Legal. Bom, sou natural de Santa Catarina, nasci em Dayal, fiquei 2 meses lá, né, quando eu tinha 2 meses de idade, mais ou menos, meus pais se mudaram para Brusque, então eu falo que eu sou brusquense. É uma cidade próxima ali de Balneário Camboriú, cidade pequena. E, cara, acho que desde sempre, assim, eu sempre tive uma vontade muito grande de viajar, uma curiosidade grande, assim, com as pessoas, com a história das pessoas. E é engraçado que a gente tá num podcast aqui de engenharia, né? E eu não sou engenheiro. Vou contar aqui um pouco mais para vocês entenderem. Mas com 15 anos, mais ou menos, eu fui fazer um intercâmbio, fui para Nova Zelândia. Lá fiquei 6 meses, 7 meses, mais ou menos, fazendo ensino médio. E eu cheguei de lá, aqui no Brasil, eu já fui direto para Florianópolis. E eu vivi 12 anos em Floripa. Fiz terceirão lá, fiz faculdade, enfim. E a faculdade que eu fiz lá foi de Relações Internacionais, na UFSC. Não terminei essa faculdade. Quando eu estava no 5º semestre, mais ou menos, a gente iniciou a empresa que eu tenho hoje, né? Junto com meus sócios. E a partir ali de começar a entender um pouco mais de mercado, comecei a voltar a gostar mais de estudar marketing, enfim. Acabei largando a faculdade de Relações Internacionais e fui estudar marketing. E aí, no que eu sou formado hoje é marketing na Univale ali de Santa Catarina, né? E, enfim, essa trajetória toda, ela vai conectar com os pontos que a gente vai conversar depois sobre a Cartada em si, que é a empresa que eu fundei junto com mais três sócios, o Pedro, meu irmão, o Marcos e o Lucas, que eram colegas de aula do Pedro lá na UFSC. E basicamente nesse momento ali que a gente estava na UFSC, posso contar já um pouco da história da empresa? Lógico, vai conectar. Vai contextualizando. O Pedro, que é o meu irmão, e o Lucas, é o nosso sócio, eles faziam engenharia eletrônica, são formados em engenharia eletrônica na UFSC, e quando eles estavam no TCC, estavam pensando o que iam fazer, enfim, receberam um e-mail de um programa da USP, junto com o Instituto TIM, que chama AWC, Academic Working Capital. Basicamente ensina o pessoal do TCC a transformar o seu projeto de conclusão de curso em uma startup, né? Então eles tinham alguns projetos lá que eles faziam, até brinco que eram 2 de Minêutron, assim, ficavam, né, testando várias coisas, tentaram fazer um guarda-sol com placa solar, outras coisas, assim, bem... Ficaram viajando lá. E construíram algumas coisas ali e chegaram numa ideia de montar uma barra de sensores para colocar embaixo dos veículos e a partir disso conseguir mapear, vamos dizer assim, os buracos nas cidades, né? E aí foi esse projeto que eles remeteram lá para esse programa da USP. E aí o pessoal falou, pô, legal o projeto e tal, mas, cara, vocês querem vender para governo? Vocês estão só em 2 aí na equipe, vamos tentar buscar se tem algum lugar do privado que vocês consigam aplicar essa solução, porque já entrar direto no público sem dinheiro é mais difícil, né? E aí eles chamaram o Marcos, que era colega de aula deles também, e eu, para entrar aí na equipe da empresa, do projeto, vamos dizer assim.
E a partir daí a gente começou a entender um pouco mais esse mundo de startup, o mundo de tecnologia, mas a gente caiu de paraquedas no setor da engenharia, vamos dizer assim, né? Tá. A ideia inicial era ir para a prefeitura, colocar esse dispositivo ali embaixo dos caminhões de lixo da cidade, e a partir dali a gente começou a entender que não era o melhor momento. O pessoal do projeto, do programa, falou pra gente, cara, legal a ideia de vocês, mas põe isso aí debaixo do tapete agora e não tô nem aí para a ideia de solução. Qual é o problema que vocês querem resolver, né? O clássico, qual é a dor do cliente que vocês querem resolver? Aquele papo que a gente escuta quase sempre aí. Mas a gente entendeu que a gente queria resolver o problema de buraco, né? Aí começamos a ir atrás, mas todo mundo tem problema de buraco, por que né, alguém vai querer pagar para saber onde tem buraco? E aí a gente, fazendo uma pesquisa de mercado, a gente chegou nas concessões de rodovia, que foi onde a gente pivotou ali, mudou a solução, e os caras falaram, cara, até legal a barra de sensores, mas eu tenho um problema muito maior. Eu preciso saber aonde tem buraco, de forma rápida, eu faço isso hoje de papel e caneta, coloco um cara para andar a estrada aí, e entender aonde que tem buraco, ficar Motinho mapeando. e carro. E trazer isso tudo depois para o Excel, não sei quanto que tem de buraco, o que tá para vencer, o que não tá para vencer, né? Onde que eu vou tomar multa com buraco ou não. E a gente acabou pivotando dessa barra de sensores para um software de gestão de ativos no geral, né? Então foi um pouco aí a minha trajetória até chegar de fato no setor de engenharia. Tá. E o legal é que, cara, a engenharia ela é bastante curiosa, né? Assim, eu sou um cara curioso por natureza, mas assim, quando começa a entrar nos detalhes da engenharia, eu não entro no detalhe técnico, óbvio, mas detalhes de mercado, detalhes do dia a dia do pessoal, tu acaba se empolgando bastante e acaba gostando, né? Então foi aí que eu entrei e comecei a me aprofundar cada vez mais nesse setor. Meu, eu falo que a engenharia não é para formar você técnico. A engenharia é para formar você um cara pensante. Rápido, né? É isso, meu. Então, assim, tem gente que sai da engenharia e não quer fazer cálculo, não quer ir para essa área, que nem eu me especializei mais em materiais. Então, a ideia da engenharia na concepção de todo mundo que você conversa, meu, é pensar, é tentar resolver problema, é isso. Então, eu acho que é isso, meu. Isso que ela traz, né? Às vezes o pessoal fala, né, dos profissionais que não são engenheiros, são pessoas, assim, mais de campo. Meu, eles conseguem aprender isso com o passar do tempo. A faculdade faz você antecipar, né? Você aprende toda a teoria do processo antes, né? Então, assim, meu, eu acho que você foi aprendendo conforme você foi conversando no mercado, né? Tem uma questão engraçada, assim, porque vamos dizer que eu sou de humanas, né? E, cara, em relações internacionais, não ensina tanto a pessoa a ter ali um raciocínio lógico, a ter esse pensamento mais rápido. É de fato uma matéria mais, vamos dizer assim, filosófica, etc. E quando eu tava iniciando a empresa, a Cartada, que eu falei, pô, mas eu vou entrar no setor de engenharia, cara, nem gosto disso, odeio olhar para número, enfim, né? Quero fazer conta, né? E aí eu tava no RU, restaurante universitário lá da UFSC, e aí sentou na minha frente um cara que fazia doutorado em filosofia. E aí comecei a trocar uma ideia com ele, assim, falei da minha história, falei, cara, tô pensando em largar relações internacionais, ir para uma empresa de tecnologia pro setor de engenharia, né, mais específico de infraestrutura, mas não sei se eu vou gostar, cara, o que tu acha? Assim, velho, se eu te falar que filosofia sem lógica, o cara não faz nada na vida, se o cara não tiver uma lógica, ele começa a explicar que, inclusive, filosofia tem matéria de lógica, né? E é muito mais complexo ainda do que a lógica da engenharia, né? O cara não fala em lógica com números, ele fala em lógica com frases, com conceitos, com ideias, enfim. E aí ali eu comecei a pensar, tá, se eu não tivesse raciocínio lógico, raciocínio mais, o pensar rápido ali, pensar em resolver o problema de uma forma mais estruturada, cara, eu posso ser de humanas, posso ser de exatas, eu nunca vou chegar onde eu quero chegar, né? Então, Perfeito. foi engraçado, assim, que esse almoço ali com um cara de filosofia me fez ter uma visão diferente. Que era um cara que você achava que ia puxar totalmente pro lado dele. Totalmente. Eu falei, cara, daqui a pouco ele vai estar viajando aqui, não tá pensando aqui na vida, por que de existir, né? Se tem alienígena ou não. Eu falei, cara, onde é que eu vou? E no final o cara me levou para outro caminho que eu falei, cara, realmente eu preciso ter esse pensamento se eu tiver engenharia ou qualquer outra área, né? Legal, meu, legal. E aí, então, a sacada da mudança, né, da dor do cliente, mapeamento e tal, das rodovias. Meu, e aí como que começou realmente a empresa? Vocês tiveram algum aporte? Você começou com um cliente diretamente, né? E aí esse cliente começou a te bancar e você começou a crescer. Como que funcionou o negócio em si? Legal. Cara, até hoje a gente não tem investimento na empresa, né? O que a gente chama de bootstrap, que o pessoal fala o nome bonito em inglês para startup.
Mas nesse programa de inovação que a gente participou ali com o AWC, eles nos ensinaram muito a buscar um cliente antes de pensar em buscar investimento. Tá. Né? Tentar fazer um projeto piloto ali, validar de fato a ideia com alguém que já pagasse. Cara, o mercado vai falar, não, vamos fazer um pilotinho aqui então, mas não pago nada agora. Eles falaram, não aceita fechar nenhum contrato sem receber algum valor, porque se o cara não está disposto a pagar, a dor dele não é tão latente assim, ele não está de fato querendo buscar uma solução para isso, né? E aí a gente conseguiu, falar que a gente não teve nenhum investimento, esse programa pagou as nossas viagens para visitar com o pessoal e pagou um celular, que foi o nosso primeiro protótipo lá para poder fazer o software, mas assim, investimento mesmo a gente não teve. Uhum. O nosso primeiro cliente foi a Arteris, Litoral Sul, Planalto Sul, perdão, Uhum. lá em... que liga a serra ali de Santa Catarina com Curitiba, né? Tá. E lá a gente chegou com um PowerPoint, mais ou menos, e a gente apresentou assim a nossa ideia, que era ainda barra de sensores, enfim, e a equipe do André Sup, que é um engenheiro, hoje ele não tá mais na Arteris, mas ele ficou bastante tempo lá, maluco igual a gente, assim, de cara, vamos testar, vamos botar para rodar essa coisa. Visionário. Assim, ele aposta muito acho que ele é professor ainda agora, ele aposta muito na galera da faculdade, então, assim, ele foi um grande motivador para o nosso projeto, né? Não ganhou nada com isso, mas, assim, ele apoiou mesmo, comprou a nossa ideia. E aí lá a gente conseguiu desenhar um pouco melhor a solução, e aí fechamos um contrato com a Arteris Planalto Sul, que foi o nosso primeiro contrato, que era só para fazer um aplicativo para identificar buraco na rodovia, então ao invés do cara ir lá com papel e caneta e trazer a informação de forma manual, a gente estava digitalizando isso, colocamos um botão para o cara poder fazer sem precisar parar o carro. Então era um botão, tipo aqueles botão de alarme, assim, de indústria. Ele apertava e dava que tinha um buraco. Já Apertava dizia... no carro. No carro. Tava lá dirigindo, aperta o botão, ele já dizia que tinha um buraco naquela coordenada, e ele fazia um mapeamento de todos os buracos, e a partir disso a gente começou a lançar essas informações no sistema web para apresentar como se fosse uma tabela mais bonita, vamos dizer assim, e um mapa de pontos, um mapa de calor, para eles conseguirem programar as atividades de manutenção desses buracos, né? Fazer o tapa-buraco, basicamente. O mapa de calor, ele pega onde tinha a maior taxa de buraco ali naquele trecho. Exatamente. Onde tinha mais concentração de buracos, né, ao longo da rodovia, ele conseguia já fazer isso. E aí, a partir daí, a gente começou a entender melhor o mercado, né? E a gente começou a buscar outros parceiros, outros clientes para apoiar nesse desenvolvimento inicial. E assim, dentro do setor de infraestrutura, a gente tem um lado bom e um lado ruim, né, que nos facilitou a não buscar investimento, que é o seguinte, né, são poucas empresas, vamos dizer assim, que seria o lado ruim. Então, quase ninguém quer entrar nesse mercado, quando a gente fala de tecnologia, que é um mercado que o volume de empresas CNPJs ele não é tão grande, mas quando tu entra em alguma empresa, tu consegue um volume financeiro considerável, né? E é difícil para entrar, mas também é difícil de sair. A gente fala assim que a gente, com essa pegada de melhoria contínua, é muito difícil da gente ficar para trás do mercado ao longo dos 30 anos aí de concessão que existem, para daqui a pouco os caras cancelarem com a gente. Então, conforme a gente foi crescendo, a gente conseguia trazer esse valor, claro que demorava um pouco mais para chegar, mas ele entrava e a gente não precisava ter um investimento, né, ou algum acionista ali por trás na forma financeira. Claro que os 4 sócios eram os 4 funcionários total, fazia tudo, né? Meus sócios lá, eles faziam desenvolvimento, faziam design de produto, faziam visita técnica, eu fazia contabilidade, administrativo, jurídico, comercial, enfim. E a gente era estudante, então a gente não precisava naquele momento de uma grana para, né, ninguém tem filho, ninguém precisava pagar conta alta com carro, etc, né? Então a gente conseguia viver como se a gente estivesse vivendo como estudante, com um salário ali de estágio, né? R$500 por mês e, cara, tava show de bola. Tá tudo certo, estamos desenvolvendo o negócio. Então a gente teve essa vantagem, vamos dizer assim, de não precisar, e também a solução não é uma solução, vamos dizer assim, cara de se desenvolver. Claro, se eu fosse contratar desenvolvedor, que ganha em dólar, né? Lá no começo ia ser uma difícil. Grana, né? Mas a gente conseguiu ir aos poucos, então isso trouxe essa facilidade e também nos tirou aquele que a gente brinca que o investidor vai ficar no teu pescoço pro resto da vida. E o mercado de startup, ele tem uma questão também no investimento, não que não tô querendo dizer tudo o contrário ao investimento, às vezes ele é muito positivo se ele for aplicado da forma correta e inteligente. Mas quando um cara bota, vamos dizer, um investimento anjo, que é no valor de 200, 250 mil para pegar uma parte da empresa, ele vai colocar essa grana para fazer vezes 10. E aí ele vai vender para um fundo.
né? E aí esse fundo vai querer fazer mais vezes 10, para vezes 10, vezes 10, ele sempre busca um unicórnio, né? Uhum. 1 bilhão lá de valuation da empresa. Então isso gera uma pressão ali de vender para quem quer vender, não necessariamente em construir de fato ali algo do começo como a gente queria, né? A nossa visão era sempre, cara, vamos construir algo interessante, se lá na frente a gente conseguir vender a empresa, legal, senão a gente vai ter algo sólido, construído com a gente sendo os principais acionistas, né? Vamos dizer assim. Legal, meu. E então, dentro desses clientes, desses contratos que vocês pegavam, você foi ficando mais próximo desse cliente, consequentemente, e aí você foi estudando cada vez mais as dores dele, e aí você foi aperfeiçoando o seu software. Isso. Porque aí não foi só na questão dos buracos que vocês ficaram, certo? Exato. Aí vocês foram passando para outros setores ali das dores deles. Exato, assim, a gente começou com uma solução, até o nome inicial não era cartado, né? Era Road Labs. Aí o primeiro nome foi a Road Map. Aí a gente ficou, cara, o que é isso, né? Aí mudamos para Road Labs. Aí o pessoal, como quem usava o nosso aplicativo é o pessoal de campo, né? O inspetor, o encarregado, enfim, eles não sabiam falar Road Labs, falavam Rod Labs, Rádio Labs, chegaram a falar até Red Label. Aí a gente falou, cara, temos que mudar isso aí. E assim, a gente tem uma pegada muito forte de ouvir o mercado para a gente poder desenvolver, né? Tá. Por conta muito daquele programa na USP que a gente participou, a gente nunca desenvolve algo que vem da nossa cabeça. Putz, é muito legal fazer uma IA que solta um foguete, não sei o quê. Não. O cliente tem que me trazer, o mercado tem que me trazer o problema. O que estão precisando. Exato. E a gente é muito... às vezes até a gente é meio chato com isso, porque às vezes é um cliente lá, um usuário do sistema, ele fala, cara, isso aqui ia ser fantástico, não sei o que, vamos desenvolver. Todo mundo tem esse problema. Aí fala, todo mundo tem? Tem. Então vamos falar com todo mundo. Antes de ouvir só uma pessoa também, porque às vezes não vai ser a dor específica daquela pessoa, não é do mercado inteiro, né? Então a gente usou muito do que o mercado trazia pra gente, traz ainda até hoje, pra gente desenvolver. E aí, voltando agora na questão de não ser só em rodovia, né? Quando a gente foi mudar de nome de Road Labs, que é o Red Label, lá que o pessoal falava, para cartado hoje, aconteceu muito porque a gente enxergou que essa dor de conectividade do campo com o escritório e da gestão de ativos como um todo, ela ter uma visão do ciclo completo de forma digitalizada, estruturada em um sistema, a gente viu que isso não era só de rodovias, né? Primeiro a gente viu que não era só de buraco, era para gestão de todos os ativos da rodovia, né? OAEs, OACs, vegetal, sinalização vertical, horizontal, etc. Mas a gente viu também que isso aplicava em qualquer outro nicho da infraestrutura. Tá. E aí a gente começou a empresa em 2017, já logo em 2018, 2019, não me recordo agora exatamente, a gente conseguiu uma parceria com a Engie, uma empresa francesa aí que atua na parte de geração de energia, principalmente aqui no Brasil, para fazer a gestão ambiental sociopatrimonial das usinas hidrelétricas deles. Então era mais ou menos a mesma coisa. Ao invés do cara ir com um carrinho lá, verificando onde tem problema na rodovia, ele ia com um barquinho no reservatório da hidrelétrica procurando onde tinha problema de peixe morto, poluição, que algum ribeirinho lá, algum proprietário colocou um pier irregular, enfim. Isso precisava trazer informação lá do campo, em relatórios, trazer isso para o escritório e fazer gestão com esses dados, né? Tá. Não a parte de barragem deles. Não a parte da barragem, era do reservatório da usina, né? Então, a lagoa lá que forma na hidrelétrica, fazer a gestão daquilo, das cercas, né? Se tem algum animal que estava vindo tomar água num lugar onde não podia, porque a cerca estava quebrada, alguma coisa assim. Então a gente começou ali e a gente começou a ver que a gente tinha um potencial e uma necessidade enorme no mercado de ter uma solução de gestão de ativos para de fato aumentar a eficiência operacional da manutenção de infraestrutura no geral. E a gente começou a buscar novas oportunidades de saneamento, ferrovias, energia, não só em geração, mas em distribuição, transmissão, enfim, que é mais ou menos, vamos dizer assim, o que o pessoal faz muito hoje, já está muito bem estabelecido, a questão da manutenção 4.0 na indústria. Tá. Quando a gente fala de indústria, está muito bem estabelecida a manutenção 4.0. Para a infraestrutura, a gente está uns passos atrás ainda. E muito disso se dá porque a estrutura dos dados e o ativo ele ainda está offline. Quando a gente fala da indústria, uma máquina ali, né, um equipamento, ele já está digitalizado. Eu já consigo conectar um dispositivo que vai via telemetria informar isso num sistema e dizer se o ativo está bom, está ruim. Eu consigo fazer predição dos dados para saber se eu vou ter que intervir num ativo antes do outro. Pode ser o mesmo ativo, uma mesma máquina. Vou ter que, talvez, não vou intervir antes porque os dados dela estão me mostrando que vai dar problema antes, né? Igual eu falo do carro. O carro a gente sabe que a cada 10 mil quilômetros você tem que trocar o pneu. Mas vai depender se eu uso o carro, vou pegar um up. Se eu uso um up numa estrada de asfalto
uma velocidade X e você usa o Cidade, up né? no barro, na praia, etc., o pneu vai desgastar de forma diferente. Sim. Então a gente começou a tentar trazer esse conceito da manutenção 4.0 e personalizar a realidade de cada ativo através dos dados que ele nos informa. Mas na infraestrutura ele ainda está offline. Como é que eu vou digitalizar uma ponte? Como é que eu vou digitalizar uma rede de esgoto e de água no saneamento? Uhum. Hoje a gente está tendo mais tecnologia para isso. IoT, sensores, Isso. drones, etc. Mas até então, ainda é muito papel e caneta para trazer informação e é o cara do campo que vai dizer como é que está a qualidade daquele ativo. Uhum. Então a gente está buscando cada vez mais trazer esse conceito que na indústria está bem enraizado, vamos dizer assim, para a infraestrutura. Mas esse trabalho de vocês é tudo visual? O cara vai fazer relatório ou parte com câmera, essas coisas também ou não? Então, a nossa solução ela é só um software, né? Só entre aspas, mas é um software, né? A gente não entra nos dispositivos que vão coletar a informação. O cara Entendi. pode ir com um aplicativo nosso no campo, etc., que é o que a maioria faz hoje, mas a gente, ao invés da gente querer desenvolver uma IA para puxar a informação de uma câmera, um drone que vai passar, enfim, aqueles robozinhos que passam em bueiros, etc., a gente entendeu que o mercado já está trazendo essas soluções. Porque essas soluções elas podem vir de outros setores e eles estão conseguindo adaptar para a infraestrutura. Então, ao invés da gente querer desenvolver isso, a gente está plugando essas soluções no nosso sistema, nossa plataforma, para que a gente não crie uma dependência do nosso cliente em cima da gente para identificar os problemas, né? Porque o mercado dessa idade de tecnologia está bombando cada vez mais rápido, está evoluindo muito rápido. Meu, era o que eu ia te perguntar, porque eu entendi, então, que a parte de leitura, essa parte de levantamento foge aí do seu sistema, mas eles se conectam. Isso. E aí, o seu sistema, assim, a ideia é, ou já faz, a questão de processamento dessas informações? Sim. Então, tipo, eu vou dar um exemplo, né? Uhum. O pessoal... Eu sei porque eu atendi esse segmento também, atendo até hoje. Mas o pessoal, no momento que ia fazer a avaliação visual, né? Eles iam lá para ver o tamanho da fissura, e aí classificava qual que era o tamanho dela, a concentração de pontos de corrosão, qual que é o tamanho do reparo, profundidade e tudo mais. E a pessoa ia avaliando por si só, né? Era uma pessoa e ela colocava o que ela achava ali. Uhum. Vocês já estão conseguindo fazer isso no sistema de vocês? Legal. Essa ponderação, essa avaliação? Uhum. Hoje, com a nossa solução, e até hoje, de OAE, a gente não tem um cliente, por exemplo, eu desconheço alguém no mercado que esteja fazendo já algo mais automatizado para essa avaliação. Ainda depende do ser humano para isso. Tá? Então, hoje, no nosso sistema, ainda vai um cara, ao invés de estar com uma prancheta de papel, ele vai com o aplicativo, um formulário lá, informando aonde que estão os problemas, né? Ou se não tem problema. Existem soluções que estão vindo para o mercado para facilitar isso. Até tem um colaborador nosso, o Pedro Gasparotti, ele participou agora, ano passado, desse mesmo programa que a gente participou lá atrás, na USP, com uma solução, por exemplo, para fazer uma monitoração da OAE em movimento, né? Uma monitoração dinâmica, só passando com um veículo por cima dela. Legal. Não sou técnico, então não vou entender no detalhe. Mas a gente vê que tem soluções começando a aparecer para isso. Tá. Em termos de processar a informação, por exemplo, filmei lá ou bati uma foto de uma viga de uma OAE, por exemplo, ou de uma sinalização, quer que seja. A gente não faz o processamento para ver se ela já está da imagem em si, através de uma IA, por exemplo. Porque, de novo, quem está fazendo isso são outras soluções. Tá. Né? Então, a gente vê várias soluções. Tem solução que faz isso para a cidade, tem solução que faz isso para construção civil predial, para a indústria, enfim, que eles estão trazendo essas adaptações. Porque, no final das contas, esse processamento é só tu ensinar. Óbvio, de novo, mas precisa ensinar a máquina. Sim. Então, basicamente, tu vai dizer quais são os parâmetros que quer analisar e a máquina vai identificar ali na imagem essas informações, né? A gente participou recente de um projeto de inovação, não foi para frente ainda, mas com a CPFL, que eles querem fazer a identificação de fiscalização se o serviço de instalação ou de manutenção dos transformadores ele estava adequado. A gente trouxe um parceiro para poder identificar através da foto que é batida através do nosso aplicativo, a própria IA já identifica se o transformador foi instalado corretamente, se foi feito dentro das normas, etc. Mas para isso a gente precisa ensinar a máquina IA, a fazer a leitura. o que é o certo e o que é o errado para ela poder entender. Perfeito. Né? Então, hoje a gente não está olhando para o processamento dessa parte da coleta, a gente está olhando mais para o processamento da informação que já está dentro do sistema. A gente está desenvolvendo agora e olhando cada vez mais para IA nesse sentido. Como que eu pego os dados que
o campo, enfim, que essas plataformas estão me trazendo, para eu fazer inteligência com essa informação de forma mais gerencial, de alta gestão. Tá. Não tanto Então você transforma o resultado numa análise, né, quantitativa, qualitativa para gerar a base de dados. Exato. Para poder, por exemplo, na gestão de ativos, quando a gente fala de modelo de desempenho, curva de desgaste, etc., que a gente consiga que a própria IA já faça com a base nos históricos, ela traga isso como informação para a pessoa poder tomar uma decisão. Cara, eu vou intervir ano que vem já ou espero realmente para o que a teoria me diz esperar mais 2, 3 anos para intervir naquela OE. Então é isso que a gente, para isso que a gente está olhando. Estou dizendo isso como futuro, né, visão de solução que a gente está desenvolvendo. Tá. Hoje ela ainda, essas análises de inteligência, ela ainda é feita pelo ser humano junto com a nossa solução. É claro que a solução facilita para isso. Mas em termos de processamento do dado no campo, isso a gente está deixando para os players que estão trazendo essas soluções. Cara, tem solução de satélite que já pluga com IA. Isso. De que, perdão? No satélite já consegue identificar tudo isso. Depende, claro que depende do tipo de ativo, assim, do que está trazendo, mas tem solução de satélite, solução de drone, solução de dispositivo IoT. Eu vi um software num drone, eu acho que foi na Europa que eles desenvolveram isso, que ele sobrevoa toda a obra de arte, né, todas as pontes, essas coisas, e aí ele já vai transformando é igual levantamento de pontos. Sim. Né? Então é quase um levantamento de pontos, ele já vai transformando isso em um 3D, e aí ele já consegue ir colando a imagem, então ele transforma renderizado inteirinho a ponte lá. E aí ele já consegue fazer o mapa das patologias. Então ele consegue identificar as manifestações patológicas lá e já quantificar. Ele cria uma planilhinha. Por isso que eu pensei, eu falei, pô, o pessoal deve ter pego isso daqui e jogado já dentro do programa, o negócio... Porra, é legal, meu. Toda essa parte do processamento, a gente, depois de processar a informação, a gente traz para o nosso sistema para poder fazer dar encaminhamento para o que está vindo de informação. Né? Seja montar um indicador, seja fazer de fato um planejamento de uma intervenção, né, de uma manutenção naquele ativo. Mas esse ponto que você trouxe, a gente tem até um parceiro que se chama Codex, é uma empresa do Grupo Imagem, o Grupo Imagem é quem fornece hoje no Brasil o ArcGIS. E a gente está vendo várias integrações com a nossa solução e eles integrando com outras soluções. Então, por exemplo, a Codex não faz essa renderização, né, essa imagem 3D com o drone. Mas se puxar esse resultado do processamento da imagem via drone, joga isso dentro do ArcGIS. No ArcGIS já consegue ver uma ponte. Vamos usar a ponte como exemplo. Eu já consigo ver uma ponte em 3D com todas as patologias necessárias. A partir dali, joga para o nosso sistema para acompanhar a programação das atividades, RDO, medição do serviço, etc., para que o pessoal da engenharia tenha de fato essa eficiência. Então, são várias soluções que vão sendo plugadas. É claro que a gente tem que conversar isso e ter é muito importante nesses casos ter uma governança muito forte de dados. Então, se eu chamo de fissura num software, no outro tem que chamar de fissura também. Ou pelo menos fazer um depara, né? Porque senão ele não vai nem conversar. É como se a gente tivesse que conversar aqui, um fala em mandarim, o outro em árabe, o outro em português, cara, ninguém se entende. Lugar, né? Não vai chegar no resultado final ali, né? Bota falando um monte de coisa e não se entende, né? Então é para isso que a gente está olhando, ter um hub mesmo de parceiros ou de soluções que estejam acopladas ao nosso sistema, para que o nosso sistema sirva como sistema de gestão da engenharia. Entendi. Depois o dado vai para uma IA, se o dado vem de uma IA, se o dado vai para um Power BI, para onde que vai esse dado e como ele vai ser usado, a gente pode estar desenvolvendo algumas coisas, mas a gente está olhando muito como um hub de parceiros que sejam especialistas em cada nicho, cada solução, vamos dizer assim. E viu, vocês, pensando já, recebi os dados, processei os dados, você já consegue fazer um cronograma de fluxo de investimento, né, de paradas e tudo mais? Já é uma função da Cartado? Hoje a gente traz isso através da integração com o Power BI. Então, de novo, né, a gente está buscando soluções parceiras, porque, por exemplo, cada empresa tem a sua forma de fazer a gestão. Né? Se eu for tentar trazer um sistema muito específico para a rodovia, por exemplo, eu vou ter que fazer um outro muito específico com os seus indicadores e seus fluxos, muito específico para saneamento, outro para energia, enfim. Então a gente está tentando trazer uma solução mais genérica nesse sentido de inteligência,
mas que a gente consiga plugar com outras soluções, como o Power BI, por exemplo, para lá ele trazer essas informações. E agora o que a gente está trabalhando muito é para devolver essa informação no nosso sistema para gerar as ações que devem ser tomadas. Né? Tá. Mas hoje a gente tem cases muito legais no Power BI que as empresas usam de fato já com os indicadores prontos e eles não precisam ficar atualizando BI, nada, o sistema já faz todo esse trabalho, ou BI, ou ArcGIS, ou outra solução. Uhum. Tá? Pô, que legal, meu. Legal demais. Mas assim, o planejamento da execução, sim, a gente já consegue fazer, já diz ali quais... se eu tenho uma sinalização, quais eram as inspeções reprovadas? A retrorefletância, por exemplo, por que deu reprovado? A partir dali eu já consigo programar as atividades que precisam ser feitas com as equipes, o prazo, o custo que eu preciso para aquela atividade e assim por diante. Meu, uma dor que eu vejo muito desse mercado e que eu já ajudei a sentar, a fazer essas coisas assim, o pessoal normalmente, as manifestações patológicas deles normalmente é padrão. Uhum. É difícil o negócio fugir um pouco ali do que acontece. Só que eles precisam ter, às vezes, produtos homologados e que atendam essa mesma demanda. Isso é a maior dificuldade que eu vejo do mercado, meu. E aí, direto, meu, Érico, senta aqui, vamos fazer um estudo, vamos criar uma cartilha, né, um book lá se eu encontrar uma fissura de X a X, como que eu trato? Se eu encontrar uma manifestação patológica, como que eu trato? Então, a gente já teve várias concessionárias onde a gente sentou e fez isso. E aí, eu queria saber, assim, você já fez essa ligação do que é o sistema? Porque para você gerar, às vezes, esse valor, né, esse cronograma, você já precisa identificar o que é cada coisa. Sim. Cara, até isso é uma questão, assim, de ter essa classificação. A gente conversa bastante com a Artesp, por exemplo. Lá o diretor hoje é o Santi Fé, que a gente mais conversa com ele. Ele tem uma coisa assim, uma força, vamos dizer, não sei se é força a palavra, mas tem um intuito muito forte de tentar padronizar as informações e as normas que são trabalhadas. Perfeito. Porque isso, seja em concessão Artesp, concessão NTT, concessão no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, onde quer que seja, porque cada contrato de concessão, isso é uma dificuldade do setor, porque a gente, assim, a infraestrutura ela é pública, né? Mas a gestão dela, elas passam para o privado. E cada contrato tem uma especificidade. Cada contrato tem uma norma, cada contrato se atualiza, conforme vai atualizando as normas, o contrato atualiza a norma, mas o antigo ainda não. Então, assim, existe uma dificuldade de padronizar tudo isso As conversas. Exato. As conversas não estão se unindo ali, exato. Né? Meu, eu tive um caso desse ontem, porque eu tenho um parceiro, né, em uma concessão, e uma concessão que é do mesmo grupo, só muda o nome, me ligou porque esse meu parceiro passou o contato dele, ele falou, Érico, queria fazer esse mesmo modelinho, não sei o que, tal, eu vou internalizar toda a parte de manutenção, tal. Eu falei, meu, tá bom, mas a gente já tem isso dentro do grupo, que é tal pessoa. Falando assim, porra, meu, eu não sabia, faz 2 anos já que tá internalizado dentro do grupo, só que é uma outra unidade e não se conversam, né? Não, é muito difícil mesmo. É porque assim, tem a questão do centro de custo, né? Que eles têm que deixar muito separado, porque são outros fundos, às vezes, que estão bancando. Às vezes são consórcios, né? Só que assim, isso depende muito de grupo para grupo. Tá. Né? Tem grupo que centraliza essas questões no corporativo, tem grupo que deixa cada unidade de negócio tocar o seu, né? Claro, com algumas regras ali padronizadas, mas isso a gente vê, inclusive, em empreiteiras. Né? Assim, tem empreiteira que centraliza, não, se eu quero ter inclusive foi o nosso segundo cliente, foi uma empreiteira de conservação e de obras, a Nelvi Engenharia, e lá eles, por exemplo, deixam a gestão com a unidade de negócio, não toda, óbvio, né? Mas, por exemplo, a decisão de um software, ou a decisão de padronizar as informações, isso é com a unidade. Tem outras, cara, funciona super bem, uma empresa bem grande, assim, no mercado, bastante, com uma qualidade de serviço muito boa. Tem outras que já centralizam tudo no corporativo e, cara, o corporativo mandar vai seguir. Então, vai depender muito, assim, mas aí um ponto, falando do nosso sistema, como é que a gente se adaptou a isso? A informação que vai ser trabalhada no sistema, ela pode ser qualquer informação. Né? Quem vai definir isso é o nosso cliente.
Tá. Claro que a gente tenta padronizar, a gente gostaria de ter isso até para poder usar o dado para gerar Informações relatórios para o mercado. Por exemplo, cara, qual é a região do Brasil que está tendo maior custo com o serviço de tapa-buraco? Uhum. Não por serviço, né? Por unidade de serviço. Uhum. Ou, cara, isso é muito legal a gente poder montar uns relatórios desses, porque isso não infringe a questão de proteção de dados, né? Eu tô trabalhando com dado anônimo e tudo mais, mas hoje a gente não consegue porque o próprio mercado não tem essa padronização, né? Então, voltando, por exemplo, lá pro diretor da Artesp, ele queria muito ter um dicionário de dados, mas seria muito legal botar em norma BNT mesmo e deixar isso padronizado, né? Meu, eu acho que falta muito. E isso é pra qualquer áreas, coisa. Qualquer coisa. Pra Nem qualquer falando de coisa. software agora. Não, pra qualquer coisa. Porque, que nem a minha especialização foi patologia nas obras civis. Então, um negócio muito básico, que a gente até brinca no mercado, que nem o que é fissura e o que é trinca. Quem que define isso? Não existe uma definição. Ou a gente adota as boas práticas do mercado, o que a norma permite de fissuras, né? Então a norma permite até 0,4 milímetros. Então tá bom. Então a gente vai adotar que fissuras é até 0,4. Acima de 0,4 a gente vai falar que é trinca. Então que subiu aí a espessura, entendeu? Então é um negócio Pensa maluco. o cara que tá lá apontando isso no campo, que é um cara que tá passando todo dia, ele vai medir, vai parar pra medir se é fissura ou trinca, né? Não, exato. A gente tava... Aí fica complexo demais, né? Esse trabalho sendo em rodovias que são quilômetros e quilômetros. Não, ô Robertinho, pensa só, o cara tem um fissurômetro na mão e o cara ele tem uma obra de arte de 50, mas ele tem que fazer 100 no mesmo dia. Não faz, né? Não tem jeito, mano. A gente ontem tava numa empresa de distribuição de energia aqui do interior de São Paulo e a gente tava numa discussão assim, uma hora um técnico falou, tá, mas a gente tem um outro problema. O que é uma poda? O que é uma árvore? A gente tava falando de usar a nossa solução para fazer serviços de poda de árvore, né? Que fica batendo na rede elétrica, eu não sabia, mas em regiões que tem muita árvore, isso é um dos principais motivadores da perda da energia. Uhum. E aí ele começou a falar, tá, mas o que é uma árvore? O que é uma poda? Se eu contratar um terceirizado para fazer, é uma árvore que ela nasce lá com duas, a raiz é a mesma, mas nasce 2 troncos. É uma árvore, é 2. Se eu tenho um bambuzal, cara, o que é uma árvore? Cada bambu é uma árvore, eu pago por cada bambu que ele cortar, eu pago pela a moita lá do bambu. Uhum. Mas se ele tem 5 metros de comprimento ou 2 metros de comprimento, cara, aí já começamos a entrar numa discussão filosófica. E o que é árvore? Cara, aí precisa ser por quilo. Aí Não, precisa ser joga por por quilo. quilo. Ver quanto... Exato. É difícil, né? Poderia ser tudo padrão, né? Era mais fácil, né? Mas não é, né? Em nada no mercado. Acho. Não é, meu. Mas, a ABNT tá aí, né? Eu acho que podia realmente ter um trabalho do mercado de cada nicho. Porque, tem padrão de formatação de texto, pô. Exato. Por que não tem formatação de linguagem, né? Principalmente linguagem técnica, às vezes. Sei lá. Exato. Algumas coisas tem, né? Por exemplo, pavimento, até questão de metodologias de medição ou metodologias de projeto, de obras. Por exemplo, pavimento, cara, tem vamos dizer mas já tá muito mais avançado do que outras, né? Uhum. Se a gente falar, talvez, de predial, também já tá uma normativa muito melhor. Uhum. Mas, enfim, acho que às vezes, o tema ou que gera mais custo, ou que gera mais problema para o pessoal, ou que tem alguém mais interessado lá, vai acabar puxando a sardinha pro seu lado. Assim, né? O nome, o nomezinho. Legal, viu, a gente já passou um pouco mais da metade, a gente tá fazendo normalmente episódio de 1 hora aqui, o pessoal já tem quem tá acompanhando tem visto, né, que a gente tem tentado segurar. Aí a gente começa agora com umas perguntinhas mais padrão, assim, tá? Do seu dia, do seu período de vida, assim. Então, a gente tem uma que a gente introduziu já tem uns episódios, né, Robertinho? Que é um perrengue, A gente no começo aí falou, pensa num perrengue aí pra você contar, porque a gente já passou por algumas histórias e é bacana. E a gente já passou, assim... A gente contou, né, perrengue? Contamos. É que a gente ainda não soltou o episódio. A gente fez um episódiozinho nosso, assim, que tá na manga, né? Que um dia a gente vai acabar soltando, né, Robertinho? Mas, um perrengue que você passou aí A gente tem preferido o perrengue de serviço. Mas se você quiser contar um pessoal também, fica à vontade, tá liberado. Cara, acho que eu vou trazer talvez um perrengue de vida, porque da empresa, assim, eu não sei... Até porque, assim, vamos dizer que
de trabalho, como eu comecei a empresa na Cartada, eu tenho 28 anos hoje, né? Uhum. Comecei a empresa, minha profissão, eu comecei já direto na Cartada, eu não tive outras experiências profissionais, vamos dizer. Tá. E na Cartado, cara, não sei se é o jeito que eu e meu sócio a gente leva a vida, mas assim, a gente nunca passou por um perrengue que, cara, foi algo... Nossa, estamos ferrados aqui, lascou tudo, assim, graças a Deus. A gente leva de um jeito talvez mais engraçado, assim, risado. Você que tá no trecho, porque você vai visitar as unidades pro meio também do interior, e eu sou do interior. E pela minha outra empresa, eu atuo pelo estado de São Paulo inteiro, pro interior. E eu passei num perrengue, pensando em rodovias, porque tem uns trechos aqui ainda que a gente é pouco assistido por combustível. E a gente fica falando dos carros elétricos, né? Mas eu fiquei quase na mão, assim, que a hora que o cara colocou, eu fiz as contas, eu tinha uns 200 ml só no meu tanque lá, que eu juro que foi só pelo cheiro que eu cheguei, meu. Juro. Cara, faltou quase ter que empurrar no carro. Nossa, meu, foi um Tem perrengue. que chamar o seguro, né? Eu juro, o ponteiro já tinha passado do risco. Já não tinha mais reserva, Não né? tinha. Tinha acabado Cara, tudo. teve um perrengue desse aí que eu passei, que tava eu e meu irmão, que é o meu sócio, o Pedro, a gente tava no começo da empresa, a gente pegava o carro emprestado dos nossos pais e a gente via rodando trecho, porque a gente mora de Santa Catarina, as empresas, a maioria tá aqui, Paraná, né, Minas, enfim. E a gente falou, cara, vamos fazer uma girada aí de uns 10 dias por São Paulo e vamos visitar todas as empresas. E aí no primeiro dia, a gente saiu de Santa Catarina, a gente saiu meio de madrugada, assim, a gente tava meio cansado, tivemos que parar pra dormir um pouco, enfim. E a gente fomos visitar, acho que era a rodovia do Tietê na época, se não me engano, acho que é Salto, não lembro agora o nome da cidade. Tem né? salto. Por ali. E aí a gente dormiu um pouco no carro, seguimos estrada, a gente ficava revezando, né? E a gente tinha depois no dia seguinte, tinha uma visita na CCR ali em Jundiaí. E aí, cara, pensei, bom, beleza, né? Eu fui dormindo um pouco, o Pedro falou, agora eu preciso dormir e eu vou tocar a reunião, vamos trocar. Disse, beleza, vamos trocar. Cara, começou a chegar, eu nunca tinha dirigido em São Paulo. Chegamos ali na Autobahn, 4, 5 faixas, carro pra cá, carro pra lá, não sabia nem o que fazer, tinha 21 anos de idade. Falei, cara, ferrou, velho. O Pedro dormindo, falei, cara, acorda aqui, pra onde é que eu vou? O celular tinha acabado a bateria, não tinha mais o Waze. Falei, não sei pra onde é que eu vou. Eu comecei a cutucar ele. Cara, quando eu vi, fui cutucar ele, pum, enfiei o carro atrás de outro carro. Nossa! Perdemos a reunião, ficamos 4 horas lá até vir guincho, dá tudo certo, sei o quê. Porra, longe de casa, velho. Bom que a gente teve uma história engraçada pra contar no começo da reunião com a CCR. Cara, batemos o carro logo na entrada da concessionária. Vocês. Aí, enfim, voltamos Ainda conseguimos girar o carro, foi pro guincho, alugamos um carro, fomos girar até Bauru, Ribeirão Preto, fomos lá pra cima. E aí voltamos de táxi até Santa Catarina. O seguro pagou o táxi. Opa, é perrengue, meu. Quem tá na rodovia passa perrengue, velho. Não tem jeito. De gasolina eu quase ferrei também, cara. Eu tive que parar de madrugada, não sei pra onde é que eu ia. Tava interior do Paraná, assim, uma estrada horrível, tava a estrada. E aí também, não foi, cara, vai acabar a gasolina, daqui a pouco eu achei um postinho ferrado. Tive que pedir pros caras abrir o posto. Achei um vizinho assim do posto, falei, cara, pelo amor de Deus, abre esse posto aí, senão não tem... Tava fechado. Não, mas se você pegar essas rodovias, até que essas aqui que são privatizadas são boas, mas quando você pega aquela BR ali, cara, ali é ruim. Nossa senhora, lá dá pra... agora parece que duplicaram, tá melhorando, mas ali eu já viajei por ali, meu Deus do céu, De qual BR? A Regis. A Regis. Nossa, agora tá melhor. Tá melhor, né? Mas lá era ruim, era uma faixa só. Na época tava fazendo, acho que era Morro do Macaco, alguma coisa assim. As nome obras ali que eles estavam fazendo. Nossa, era horrível aquilo lá. Era muito ruim. Meu, Combustível eu já passei também, mas fui indo pra Paraty, cara. Pra Paraty, meu? Vai pro lugar Pra bom, né? Compass. Pelo amor de Deus. Não, mas o bom, perrengue foi por causa de outra coisa. Deixa pra lá. E, cara, e qual que é a sua expectativa pro mercado né, e até sua pessoal aí pros próximos 10 anos? Eu acho que você pode mesclar, tipo, Cartado e João, meu. Pode. As suas E expectativas. até o mercado mesmo, né? Pensando no mercado de startup, aí o que você acha que vem? Cara, eu vou trazer um pouco do mercado de infra. Acho que tá bastante aí nas notícias, né? O mercado de infraestrutura tá pujante pra caramba, tá tendo muita oportunidade de negócio, tá vindo muita empresa de fora, empresa nova aqui no Brasil, né? Ou empresas já do mercado, mas que fazem um consórcio para montar um grupo novo, enfim.
Saneamento, a gente tem um marco legal de saneamento que até 2033, assim, não vai parar, vai explodir de obra, de investimento, enfim. O setor de energia também agora, recente, né, com a questão do mercado livre, também está explodindo muito aí de oportunidades, de novas obras, novos ativos com processos gerenciados. Ferrovia, a gente vê uma expansão grande aí com a agora esqueci o nome lá, mas o governo anterior fez a liberação, se não me engano, então não precisa mais ter uma concessão, só dizer que tu vai montar uma ferrovia, passar por todas as questões legais ali, regulatórias. Se for aprovado, tu constrói, põe teu investimento e toca aquela ferrovia, enfim. Rodovia também, né? Tá explodindo de concessões no Brasil. Aeroporto, né? Aeroporto. Se desfizeram de quase todos aí, Exato. né? Então, assim, essas regulações que vieram junto com a possibilidade de privatização deu um boom forte no mercado. E eu acho que realmente a infraestrutura, agora não lembro qual, foi um podcast também que eu ouvi, mas não lembro qual foi, quem era a pessoa que estava falando, mas comentou que se o Brasil não investir de fato em infraestrutura, a gente para, né? E assim, tem que ser um investimento explosivo mesmo para os próximos 10 anos. Então eu acho que a infraestrutura ela é uma das bolas da vez, dentro do setor de engenharia mesmo, né? Que a gente está falando que é um podcast de engenharia. É um setor que todo mundo tem que tá olhando, independente se é para tecnologia, para consultoria, para obra, por que quer que seja. Eu acho que é um mercado que nos próximos 10 anos já está bombando agora, mas ele só tende a crescer. Ô, João, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, meu. E porque assim, por conta da característica do seu mercado e da proximidade das pessoas que você tem ali dentro desses grupos de gestão e tudo mais, o que você me fala da questão de dinheiro, meu? Como que tá a questão do aporte de fora? Porque o dinheiro vai ter que vir de fora. Daqui a gente tem poucos, vamos por assim, né? A gente tem algum setor privado que ainda tem alguma coisa para injetar, mas eu acho que para ganhar esse volume que a gente tá falando, meu, sei lá, é China, é nego de fora forte, muito grande, para criar esses grupos aqui. Sim e não, tá? Eu acho que assim, a questão do dinheiro ele é um ponto relevante, mas os players, independente se é de fora ou se é daqui, eles estão escolhendo muito bem os ativos que eles vão tentar, né? Vão entrar ou que vão participar da concorrência. E, de certa forma, eles conseguem também outras formas de financiar esses investimentos, porque é um investimento de 20, 30 anos, consegue ter um plano de negócio bem estruturado e consegue financiamento, inclusive muito do setor de infraestrutura é financiado via BNDES, né? A gente fala que é o privado, mas de certa forma está o público ali por trás financiando isso. Tem muita empresa de fora, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, de energia, cara, tem empresa de Portugal, EDP, que já foi comprada uma parte por empresa chinesa, a CTG veio muito forte, que é chinesa, né? Veio muito forte para cá. Tem os fundos espanhóis, por exemplo, que investem em construção de rodovia aqui no Brasil, estão vindo muito forte, também estão vindo forte, mas as próprias empresas brasileiras, através desse consórcio, elas estão conseguindo absorver os investimentos menores, vamos dizer assim. Então, os grandes projetos, geralmente quem ganha são os grandes players. Ou players que estão no Brasil, vamos botar aí que já estão com mais de 10 concessões, já estão mais estruturados, eles acabam entrando mais forte, ou são empresas ou fundos brasileiros mesmo que puxam parceria com fundos de fora para entrar no mercado. E os pequenos projetos, quem entra geralmente são as empresas que fazem esses consórcios para começar a entrar. Né? Tem um case muito legal do mercado, que é de rodovia, que é a EPR. Cara, em 2 anos eles pegaram 6 concessões de rodovia e 6 concessões importantes no Brasil. Né? 6 rodovias importantes no Brasil. Então, assim, dinheiro o mercado tem quando o projeto ele é bem vendido pelo governo, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Então, acho que tem uma preocupação que eu enxergo é a questão de mão de obra para esse mercado. Tá. Assim, não tem mão de obra hoje de fato qualificada, nem pessoal de campo para tocar as obras, como pessoal de escritório. Existem poucas pessoas que saem da faculdade e falam, nossa, eu quero ir para infraestrutura, quero trabalhar com saneamento, quero trabalhar com rodovia, quero trabalhar com energia. Existe pouco ainda, pro volume que vai ter, eu acho que a gente está precisando capacitar mais pessoas, mas é o que eu escuto, né? Perfeito. Do mercado. A gente precisa capacitar mais pessoas para atuarem no setor de infraestrutura. E acho que esse é um problema que eu acredito ser maior do que o dinheiro. Meu, mas isso é uma culpa de gestão também, né, meu? Porque como a gente não tinha esse mercado, ninguém queria investir em estudo nesse mercado, entendeu? Não, mas é um negócio legal, porque talvez seja uma profissão mais pro futuro, né? Sim. Algumas acabando Sim. com esse negócio de IA e vem umas novas que, né? Já comentou disso em alguns episódios que talvez o que vai surgir de profissão aí pra frente também, que não tem ainda, que vai fazer. É uma delas que você tá falando. Meu, a IA, que
provavelmente vocês já têm alguma coisa internalizada, né, de Ou IA, deve tal, ter algumas dentro- ideias, né, É, disso. e aí você Projetos, vai... sim. projetos futuros. Mas, meu, ela vem para contribuir, né? Sim. Então não deixa de ser um sistema, um software que você vai usar para um ser humano, facilitar o trabalho do ser humano, né? É isso, meu. Uhum. E aí, que nem vai ter essas ferramentas, mas o ser humano sempre vai ser necessário, Vai. né? E quando a gente Vai. fala de infraestrutura também, a gente fala de grandes obras, que hoje ainda está difícil e muito caro robotizar. Uhum. É um ponto que o pessoal fala assim, pô, como é que eu vou robotizar o campo, etc. Uhum. Claro que fora do Brasil isso está bem mais avançado, né? Tem um amigo meu que está finalizando agora, ontem, eu acho que anteontem se formou não, finalizou o mestrado dele lá na China, não lembro agora o nome da faculdade ou da cidade, mas ele mandou algumas fotos assim, de obras públicas que estavam rolando, cara, com maquinário absurdo. Tudo, né? O pessoal Absurdo. fala muito disso. É mais máquina do que pessoas em campo, né? Exato. Ó, Então pode mudar muito assim aqui no Brasil, né? Aqui, o que eu acho que vai acontecer, que eu acho que deve ser um pouco mais barato do que equipamento, essas coisas assim, meu, é aferição. Então, você tem que ter equipamentos lá medindo. E aí você vai ter micro e macro medidores em lugares estratégicos, que aí vai sinalizar uma luzinha. Eu acho que por enquanto, e o Brasil não tem, acho que tantos recursos, que nem China, essas coisas assim, eu acho que vai ser o jeito mais fácil, né? Eu acho que o mercado vai mercado. evoluir com Com o passar do tempo, com né? o avanço das obras tocando, assim, que a gente vai estar evoluindo enquanto vai estar executando, né? E assim, de forma resumida agora sobre a Cartado e eu, do que eu espero para os próximos 10 anos, tá, para Cartado, cara, é como que a gente, para os próximos 10 anos, enfim, os próximos 50 anos da Cartado, vai ser como que a gente absorve tecnologia para facilitar cada vez mais o dia a dia do pessoal da engenharia da infraestrutura, né? Inclusive está no nosso plano de negócio, a gente frisa isso muito com a nossa equipe, como é que a gente facilita o dia do cara que está lá na obra, o dia a dia do cara que está lá gerenciando os ativos de infraestrutura. Então, não posso dizer, cara, a gente vai investir forte em IA. A gente vai ter que investir forte em IA porque o mercado de tecnologia está indo para esse caminho. Mas o nosso foco vai sempre olhar como é que eu facilito cada vez mais, como é que eu otimizo cada vez mais a eficiência operacional do pessoal da engenharia para realmente absorver toda essa questão de mercado. E eu, cara, de próximos 10 anos, espero viajar muito, conhecer muito mais o mercado, entender mais ainda de tecnologia, de engenharia no geral, infraestrutura principalmente. E, enfim, acho que lá na empresa, a gente, quando contrata uma pessoa, eu falo, cara, para os próximos 2 anos. A pessoa fala, para os próximos 10 anos eu quero isso, tá? Para os próximos 5. Beleza, 5 anos pra gente é longo prazo. Tá. 10 anos a gente acha que é muita coisa. Saiu um pouco da mão. Com a evolução que vem do mercado, eu acho que tudo vai ser muito rápido. Eu acho que o que levava 10 anos, né, pra se evoluir, acho que hoje com 2 você já tá numa... A gente olha muito para 2, 5 anos. Claro que os 10 anos é olhar pro objetivo, de fato, da empresa, objetivo pessoal de cada pessoa, mas acho que hoje a gente está, assim, voltando lá para a filosofia do começo, lá pro almoço no restaurante universitário. Cara, se olhar para 10 anos, eu vou ficar filosofando se a gente vai virar Flintstones ou não, né, cara? E esse mercado de startup, o que você acha que vai acontecer? Cada vez mais vai crescer, né, pelo que tá aparecendo. Eu acho que, assim, ele deu o começo, o boom das startups, ele veio com quase como uma bolha, vamos dizer assim, mas ele começou a se ajustar, né? Então, antes, cara, qualquer solução, não vou dizer em termos de qualidade ou não, mas qualquer solução, equipe, cara, recebia aporte de 1, 2, 10 milhões de reais já de começo. Só porque o cara vendia bem ali a ideia, mas assim, às vezes não tinha uma equipe estruturada, os sócios nem se conheciam direito, nem sabiam se iam se dar bem, a tecnologia não tinha sido validada de fato, ou tinha sido pouco validada, enfim. E aí o mercado de startups, inclusive de tecnologia no geral, ele começou a olhar mais para ter algo sólido. Então isso deu uma freada, mas trouxe mais qualidade. E agora, com esse avanço das tecnologias, principalmente IA, eu acho que a gente vai ter vai acelerar de novo esse processo, né? Só que ele vai acelerar de uma forma muito mais exponencial em termos de evolução tecnológica, mas eu acho que em termos de mercado em si, eu acho que ele não vai mudar tanto. Claro que vai mudar, por exemplo, desenvolvedor é uma profissão que está meio não, ela está não mais. Não? O desenvolvedor normal, vamos dizer assim, ele está perdendo espaço. Tá. Né? Hoje a gente pensa 10 vezes antes de contratar um desenvolvedor de novo. Um novo desenvolvedor. Por quê? Porque eu posso olhar isso se eu consigo fazer com a IA.
Então, entendi. aquele mercado, por exemplo, de desenvolvedores, né, cara, programador, vamos dizer assim. Cara, o que ele fazia, o que 10 desenvolvedores faziam, hoje eu consigo fazer com uma IA. Entendi. Então, assim, é um mercado que quem não tiver atento a isso, ou o cara desenvolve IA ou ele tá fora do mercado, é mais ou menos isso. Óbvio que não é assim alarmante, né, mas é um pouco nesse caminho. Eu acho também que a IA vem para substituir algumas coisas desse tipo. Aí vai ser também, talvez você precisa de um cara só e não 10 que nem tinha antigamente, né? Exato. Então, Vai assim, diminuir muito diminuir a quantidade, acho que o volume acaba diminuindo. e isso a gente está falando de desenvolvedor porque as empresas de tecnologia estão sendo as primeiras a adotar a IA para interno delas, né? Porque, enfim, já está com tecnologia, acompanha isso todo dia, enfim. Mas para o mercado de engenharia também, cara, tem um monte de cliente nossas empresas que os caras falam, pô, olha só essa IA que eu estou usando. Eu fazia antes em 2 dias, eu estou fazendo em 30 minutos. Pô, olha assim pro cara e fala, pô, legal, né? Não precisa mais contratar um estagiário, por exemplo. Não, meu, Então, eu vi uma IA de orçamento, porque você pega alguns orçamentos de obra, principalmente obras, assim, quando você tem obras prediais padrões, assim, algumas construtoras, beleza, porque você já tem a planilha padrão. Mas quando você pega obras muito diferentes, a nuance, o orçamento demora para você conseguir elaborar. É um Sim. orçamento longo. E tem uma IA hoje que ela pega tudo, meu. Ela precisa ter as informações, né? Ela precisa ter o banco de dados, mas, meu, ela faz tudo muito rápido. O pessoal Acho que tava isso- falando que isso daí tá adiantando muito. Relatórios. Acho que hoje os relatórios a IA já faz sozinho. Talvez fale para ela o que você tá vendo ali, ela já cria um relatório montado, né? É. Estruturado e Ô, vai indo. Ô, João, e, meu, já que você tá envolvido aí na parte de infraestrutura, né? A gente gosta muito de uma dica, meu, também. Então, assim, meu, qual que é a dica que você dá pro pessoal que quer entrar nessa parte de infraestrutura? Você já falou que o mercado está aquecido, né? Saneamento, rodovias, né? Ferrovias. Mas, meu, qual que é a sugestão que você dá para quem quer começar nesse mercado? Tipo, vocês viram as dores. Então, eu quero entrar por causa das dores do cliente e foi o nicho de mercado que você encontrou. Mas e as outras pessoas? O que elas precisam olhar para tentar entrar nesse mercado, meu? cara, eu vou voltar pro começo do podcast de novo. Você comentou da questão do pensamento rápido, da lógica, e o cara lá da filosofia que me deu uma estralada assim nas ideias. Sim, tem muito. Voltar também à questão do dinheiro. Tem bastante dinheiro para absorver todo esse projeto, né, vamos dizer assim, de infraestrutura no país, ou no mundo, de forma geral. Mas, de certa forma, as margens estão cada vez menores. Né? Então, assim, tá apertado. O cara vai botar grana, mas tá apertado ali. Então, quanto mais o acionista conseguir otimizar, em termos de custo, de recurso, etc., ele vai otimizar. Então, as pessoas que tiverem um olhar para como é que eu otimizo um processo, ter esse olhar mais geral, vamos dizer assim, do todo da infraestrutura, otimizar um processo, ter padronização de dados, para poder usar esse dado e olhar de forma verdadeira para o dado na infraestrutura, que isso é algo que eu enxergo. Tem, cara, talvez assim, clientes nossos que vão estar ouvindo vão ficar meio pé da vida aqui, mas assim, muito poucas pessoas de fato do mercado olham para os dados de forma inteligente, né? Então, assim, realmente olhar lá para um RDO. Cara, eu vou pegar um RDO, vou ver esse RDO, mas não olho só para o RDO, eu faço um compilado de todos eles, trato esse dado, gero uma inteligência para pensar aonde que eu posso mexer um parafusinho diferente ali e aumentar a eficiência. O trabalho não é só obter o dado, né? Exato. O trabalho é você avaliar ele, né? Exato. Utilizar depois. E assim, as empresas, os grupos e os fundos, eles estão olhando para pessoas que pensam fora da caixa, mas que têm esse olhar muito macro também, que consigam entender como que funciona o mercado. Isso a gente fala para os nossos colaboradores. Cara, você tem que estudar o mercado, tem que acompanhar os leilões de concessão que estão acontecendo, tem que entender por que uma cidade privatiza uma parte do saneamento, a outra não. Tem que estar antenado a essas coisas, porque isso vai te ajudar a evoluir também dentro da própria empresa, ou enfim, outras empresas que vai querer. Mas acho que a principal dica que eu posso dar é olhar para como otimizar os processos dos quais você está trabalhando. Cara, se tem um estagiário, te mandaram montar, pegar um papel e caneta e passar isso para um Excel, cara, como é que tu pode melhorar esse processo? Coisa simples, desde o simples ali, não pensa muito grande, vou trazer IA para tudo, não. Cara, pouca coisa, mas pense em otimizar. Vai otimizando, isso vai crescendo no mercado, porque hoje o setor de infraestrutura, e aí naquela questão que eu falei que manutenção 4.0 da indústria está bem já forte, na infraestrutura está para trás. Por quê? Porque o pessoal ainda não tem tanto esse olhar
do processo de gestão no todo. Claro que quando a gente fala de obra, cara, não quero nem tentar discutir com o pessoal que toca a obra, que toca lá o campo, que toca o serviço. Eles, pô, sabem muito mais como otimizar do que eu aqui de tecnologia, de marketing. Mas a pessoa que vem já com esse olhar mais do pensamento rápido, eu acho que vai ter bastante benefícios e ganhos aí dentro do setor. Legal, meu. Fechou. É isso? Fechou? Acho que é isso, cara. Então tá bom, meu. Ô, tem que tomar cuidado, hein? Vai perder o voo. Que hora que tá marcado Não, hoje? esse é 8 da noite, tá tranquilo. Tá, zoe? Então Tá tá. zoe. Tá bom. Tá. A gente tava marcado, ia ficar mais apertado, meu. Não, A A gente gente tava marcado às 4 pra fazer, pensou? Ele ia chegar Ia ser no... nos na 45, né? Se acontecer Vai algum por con- acidente na marginal, ferrou, velho. Você vai por Congonhas mesmo. Por Congonhas. Então, menos mal, né? É. Mas Ô, tranquilo. ô, João, obrigado, meu. Obrigado valeu mesmo. mesmo. Valeu, foi muito bacana aqui a conversa. E deixar as redes sociais, né? Sim. Eu queria dar um recado antes também. Então dá um recado aí. Porque, meu, a gente já tá no 3º episódio que o símbolo da MC tá aparecendo aqui. Então, meu, agradecer também a MC, né? Nosso primeiro patrocinador aí, que tá ajudando o canal, tá ajudando a gente a se desenvolver, acreditou na gente. Sim. Né? Que não é todo mundo que acredita no início de um projeto, né, João? Vocês passaram por isso, né, meu? Você tem que encontrar aquela empresa que quer ser parceira e levar a gente junto. Meu, obrigado, MC, também. Acompanhe lá o slogan da MC, Construir é Cuidar. Tem as redes sociais, tem o QR Code aí no canto da tela, entra lá, eles têm bastante conteúdo. E, João, passa aí as redes sociais também, meu, da Cartado, Só antes seu. eu vou ajudar vocês aí em reforçar. Opa. O pessoal que assistiu, tá assistindo, cara, segue lá a MC, isso ajuda também aqui o pessoal. Vocês gostam aqui do podcast do Eric, do Robertinho, cara, vão lá, sigam os patrocinadores deles, acompanhem, entendam o que eles fazem. Não só por ajudar eles, mas também para buscar realmente aí novas opções no mercado, cara. Isso ajuda bastante mesmo, então deem esse apoio também que vai ser legal. Valeu. Cara, nas redes sociais eu vou... meu Instagram não é profissional, então deixa ele fechado aqui pra mim. Mas tem o meu LinkedIn, tá? João Fornari, consegue encontrar lá no LinkedIn. Deixar as redes sociais da Cartado, então o Instagram é @cartado.com.br, no LinkedIn é Cartado Tecnologia. A gente tem também uma linha de conteúdos /educação, que é a Educartado. Tem podcast lá também, que é o Infratec, a gente faz eventos às vezes. Tem conteúdos de blog, e-book, webinar, workshops, etc. Enfim, então acompanhem lá também, é edu.cartado. Se jogar lá no nosso site, é cartado.com.br, já vai achar também essa página. No site de vocês, você já tem o link depois para jogar para essa outra página. Tem sim, E, inclusive, a gente não tem fins lucrativos com essa página, né? Então, a gente sempre busca também parceiros. Então, se vocês aí que estão ouvindo quiserem trazer algum conteúdo, seja em artigo, seja em vídeo, um webinar, participar de um evento, montar algum podcast junto com a gente está sempre aberto aí para montar essa parceria e trazer, de fato, mais conteúdo para o setor e ajudar, né, a ter essa capacitação cada vez mais rápida aí no infraestrutura. Legal, meu. Bem, fica o convite para um próximo podcast, às vezes trazer um cliente, eu acho que pode ser legal também, um case, né? Meu, a gente tá de portas abertas aqui também, porque a ideia nossa é isso, meu, a gente quer trazer conteúdo, a gente quer trocar ideias simples, a gente tem que ter um pouco da parte técnica também, mas nada de argumentação técnica, né? Nada de palavreado técnico, mas, meu, fica o convite também que a gente está querendo desenvolver o mercado também, seja infraestrutura, predial, a gente está aberto para tudo. Estamos quase trazendo um cara do agro também, né? Então, vamos ver se o cara vem. Meu, a gente quer conteúdo técnico do mercado e trazer aqui para poder chegar pro povo. Tem um amigaço meu aí que tem tecnologia pro agro também. Legal, meu. Legal. É Cromaio o nome, é IA para agro. Então é uma ideia legal aí também, interessante. Ele é do Sul. Daqui de São Paulo. Aí, daqui? De São Paulo. A gente conversa lá com o pessoal. Legal. A gente tá querendo, meu, todo o mercado técnico, não importa de onde for, a gente quer trazer. Faz essa interface aí no final com a engenharia, né, que vai ajudar. É isso aí, meu. Boa. Valeu, pessoal, João. Obrigado aí, prazerzão tá participando. Valeu, meu. João. Obrigado, João. Valeu, pessoal. Segue a gente. Segue a gente. Segue lá o pessoal da Cartado. Divulga, compartilha. Valeu, obrigado e até mais. Valeu.